Começa. Fala, galera! Começando mais uma aula aqui de NBAZ. Nossos queridíssimos alunos do primeiro ano da mediação tecnológica. É sempre muito bom estar com você. Quem é os das antigas, dos professores presenciais vão lembrar, né? Com certeza. Bom estar com você. Brincar com você. Deixar correr solto. Não, Tudo quiser. Não. Fazer de conta. Não, parou. Gente, ó, aula 40.1. Então vamos dar continuidade. Pega o teu material aí e vem com a gente. O que nós vamos trabalhar hoje, professor? Galerinha, pega todo o material, acompanha aí passo a passo que nós vamos falar na nossa aula 40.1, Tata. Deixa eu colocar lá, porque... Coloca na tela, meu diretor. Foi! Avicultura, professor. Fase de produção. Lembra, na última aula, nós estávamos falando fase inicial. Isso. Que é a primeira e até a segunda. Que é a cria-recria. Agora, nós vamos para a fase 3, que é a fase de produção. Os bichos já estão mais adultos, Sim. Agora vão começar. Lindo. Aí você vai especificar, né, professor? Se ele vai para produção de carne ou de ovos, né? Postura. Isso, você vai, porque a gente fala carne é corte, ovo é postura. E o que isso implica, professor? Isso implica em mudança de ração. A ração de produção para postura é uma, a ração de corte é outra. E além do mais, ainda tem os processos de manejo de produção, e aí sim, vem as doenças. Só que aí, você lembra, Tata? Quando nós estávamos falando, vamos lá, dá o tique aí, ok, fase de produção, tique manejo. Agora, doenças. Lá na fase de cria e recria, a doença, ela estava muito relacionada ao manejo de higienização, tanto do bebedouro, comedouro e a cama. Então, essa higienização é como forma de preventiva. Agora não, nós vamos falar em algumas questões de doenças, de vacinações. E também falar das instalações. Instalação para corte tem uma estrutura. E instalação para postura tem outra estrutura. Professor, recomenda-se, quem faz corte pode fazer postura? Pessoal, não. Mas tem pessoas que, se você tiver uma propriedade, uma área, 500 metros de distância, você já pode. Só que a avicultura de postura ela tem que ficar elevada. Ela tem que ficar, se tiver um morrinho, tem que ser áreas elevadas para postura. E para corte pode ser áreas planas. Se tiver na mesma propriedade, é isso. Perfeito. Tá? Então vamos lá. Terceira fase, que é a fase de produção. Primeira e segunda a gente falou na outra aula. É cria e recria. Muito bem. Então, nessa fase, isso. então a gente estava falando sobre o manejo. Durante a transferência, realizar a seleção. Isso é muito importante, né, professor? Seleção e padronização das aves. Nós falamos dessa padronização lá quando a gente estava falando da debicagem, né? Em relação aos cortes que são realizados para ela poder se alimentar de forma igualitária, sem selecionar os grãos, tudo, vai ajudar nessa padronização de ganhar o porte, né, o crescimento. Eu estou aqui tentando lembrar a palavra. Tem uma palavra para isso, né? Que caiu numa questão. Nós fizemos a leitura da última questão, eu falei, o que significa isso? Eu lembro. Peraí. Isso significa debicagem. Debicagem significa o quê? Essa padronização uniforme das aves. Que elas entram, é igual eu fiz até o paralelo, Tata, de vegetal. O vegetal cresce, aí todos os vegetais têm que florescer junto, produção de fruta e amadurecimento junto. Então a ave também tem que se desenvolver, sair de filhote para jovem e chegar homogêneo. Equalização. A palavra é... Eu estava falando, puxando para mim. Equalização. Então, pessoal, quando a Tata leu aí, ó, durante a transferência para onde? É a transferência do plantel. Pega a transferência. Tem gente que chama plantel, ou tem pessoas que chamam de lote. Plantel ou lote é aquela população de aves ou animais que chegam juntos e vão ter que sair. Então, elas são transferidas para onde? Para a granja de postura. Ou elas são transferidas para onde? Para o corte. Então, elas vão ser transferidas para um local totalmente diferente, que é o local de produção. A foto
A imagem aqui, nós já estamos vendo que é uma imagem para postura, tá? Então é a transferência. Nós vamos ver na aula de hoje, na terceira fase, voltada para a postura, quais são essas peculiaridades que nós vamos falar sobre postura. E como é que é essa postura, professor? Quantidade de aves por gaiola, quantas gaiolas tem por corredor? E aí também tem o que, professor? Inclinação, o aviário. E como é que é a lâmina como é que é o processo de organização dos manejos? E também o que? Como é que é essa padronização? É por peso, Tatá? As aves, elas são acomodadas de acordo com o peso corporal e maturidade sexual. Que tem, a gente consegue ver isso através do qual? Desenvolvimento da crista. Então, as aves, a gente consegue fazer esse tipo de dimorfismo, né? Dimorfismo não é de sexo macho e fêmea, que aqui, quando a gente fala postura, só tem fêmea. De amadurecimento. As mais jovens que estão amadurecendo sexualmente ficam juntas, separadas, as que já estão prontas pelo total desenvolvimento da crista. Tá? É isso, nesse contexto que a gente fala de seleção de agrupamento das frangas. Franguinhas, beleza. E agora nós vamos ver aí as perspectivas de gaiola. Pessoal, eu sei que tem inúmeros modelos de gaiolas, tá? Então aqui é um dos modelos. Onde a gente vê aqui, ó, nós temos aí uma perspectiva de uma gaiola de 1 por 40 por 40. Uma gaiola de 1 por 40 por 40 cabe aí em torno de 5 aves, tá? Claro que isso vai depender do quê, professor? Isso vai depender do quê? Isso vai depender do quê? Isso vai depender da raça do frango. A raça do frango que a gente tem que verificar a média das frangas que vão ficar na gaiola. E aí, uma coisa muito importante, que a gente está vendo aí, ó, comedouro e bebedouro. Não é mais essa estrutura, tá? Que nós temos aqui na gaiola do comedouro e bebedouro. Claro que quem ainda usa essa estrutura, que o bebedouro ele fica embaixo. É esse que eu estou pintando de azul. Esse é o bebedouro. Só que a gente não usa mais isso. Por quê? Lembra? Lá o comedouro está em cima. Lá no galpão, nós estávamos adaptando esses animais com os snippers. E os snippers vão ficar onde? No interior da gaiola. Muitas pessoas utilizam o snipper do lado oposto. Se o comedouro está na frente, do lado oposto fica o snipper de bebê. Tá? Isso vai facilitar o quê, professor? Que ocorra o processo de umedecer aí a ração e também favorece a dinâmica de localização para a hidratação dessas aves. Tudo bem? Perfeito. Tudo. Próximo. Então, nós temos aí alguns manejos. O processo de transferência deve seguir as seguintes recomendações. Quais? Colocar a ração à vontade nos comedouros. Então, vamos aqui, só para a gente relembrar, Tatá. Estamos tirando os animais do galpão. Sim. E vamos ter que chegar nessa situação aqui, ó. Todos nessa situação. Antes de colocarmos 5 animais por gaiola, nós temos essa recomendação. Quais? A recomendação de colocar ração à vontade. Tem uma diferença, você vê a diferença aí? Porque dá um estresse no animal. Sair do galpão de cria e recria, vai para o galpão de produção, tem uma transferência. Não é o mesmo galpão e não fica próximo. Tem o transporte. Qual é a diferença do primeiro? Não se dava ração. Se dava água com uma solução de açúcar e terramicina. Agora não. Dá ração à vontade. Tem essa Já estão mais resistentes. Orientar as aves como beber água, especialmente no sistema de bebedouro, for diferente daquele usado na recria. Mas só que esse aí não precisa mais. Por que eu estou falando aqui? Nesse... O snipper? Não.
Na nossa referência, né, nós estamos usando um comedouro antigo na nossa referência. Então, a adaptação, os snippers já estão aqui. Ah, tá, no cantinho. Porque o comedouro, o bebedouro fica aqui, que é diferente do galpão. É antigo essa nossa referência. Então, os snippers estão aqui. Então, a gente não precisa mais fazer essa adaptação, que é ela encontrar onde está o snipper. Elas já estão adaptadas a isso. Isso é para antigamente. Mas não é o posicionamento deles, eles têm que encontrar ela atrás. Mas se ela encontra... Mas são 5 ali dentro, né? 5. Grande. Mas a gaiola também é grande, de 1 metro por 40 por 40. É grande porque... Espaço para eles. Espaço. A gente olha assim, parece que é tão pequenininho. Parece, Tatá, mas não é não. Não é não. Evitar a prática de manejo que cause estresse às aves na semana que se segue a transferência. Então vamos lá. O estresse dos deslocamentos já acontece naturalmente, já então acontece. Evite outros, né? Não, já acontece no primeiro dia. Então no primeiro dia não tem o quê? Coleta de ovos. Entendeu? O primeiro dia é transferência. Água e ração à disponibilidade das frangas e deixa ela sozinha, não tem ninguém mais lá durante 24 horas. O que acontece, Tatá? Como é que, a partir daí, de 24 horas, começa a produção. Os ovos vão sair em 24 horas, porque a ração trocou. Não é mais a ração de cria. Muito bom lembrado. Quando eles estão no estado de cria e recria, que eles vão para o processo de produção, eles ficam 24 horas sem comer ração. Para poder aceitar mais Muitas pessoas fazem o quê, Tatá? Fazem adaptação, vão trocando aos poucos a ração. Isso era recomendado antigamente, hoje não precisa mais. Tira tudo. Já tira 24 horas a ração, deixa só na água e depois troca, bota a ração e a água para ela. A ração é... O que significa ração? Da produção. Não, ração... disponibilizar ração à vontade. O que é isso, Tatá? É colocar mais do que elas precisam, porque a ração ela é contada. Vamos lá. Eu tenho mais, não é coluna. Eu tenho um corredor com duas paredes. Eu estou tentando lembrar o nome. Com 1, 2, 3, 4. Tem gente que faz de 4 ou 3. 3, aqui ó. Aqui é só de 2. Então olha só, aqui eu tenho um corredor. Vamos lá, preto que coloca, Tatá, amarelo. Aqui ó, eu tenho um corredor está de amarelo, tá bom? Esse corredor, ele é formado por duas estantes, nas duas colunas. Só que essas colunas nós chamamos duplas. Aqui, ó. Aqui é uma e esse verde é outra. São duplas. Certo. Tá? Então, tem gente que faz de 3. Então, vamos supor, isso aqui é 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos assim te contar aí, cada gaiolinha tem 5 frangos. Então, nós temos mais de 1.000. Vamos supor que aqui eu tenho 500 e aqui eu tenho 500. 1.000 animais. Tá? Então, eles ficam sem... Isso é o que eu quero que chegue. No primeiro dia, o que é ração à vontade? Ração à vontade, eles vão comer à vontade. Na verdade, nós fazemos um cálculo. Porque a ração, elas ficam na caixa, elas ficam aqui, na esteira da ração. Ó. Bem aqui, isso aqui ó, é ração. Vai ficar ração aqui para elas. E embaixo, cai os ovinhos. Certo. Ração está aqui em cima, ó, o coxinho da ração. E esse coxinho da ração, ou você pega, não tem aquele negócio que a gente vai no mercado comprar farinha, o cara pega assim, é o mesmo que a gente usa para distribuir. A gente enche o negócio daquele e distribui. Quem tem prática, usa 2 daquele negócio. O negócio daquele é meio quilo.
para uma estante de 500 animais e tem uma linha. O que eles precisam? Tem gente que faz isso mecânico. A gente vai distribuindo com aspiral. Então fica aí 100 a 90, 120 gramas por animal, por gaiola. Então, todo dia ele tem uma quantidade para comer. Nem a mais, nem a menos. Isso é calculado, para não ter desperdício de ração. Certo. Não, aí que é a vontade, primeiro dia é a vontade. É isso que é a vontade, você enche até o talo. Entendeu? Não tem essa... Por exemplo... Não tem essa medição. Não tem essa medição. Um cachorro, você vai criar um cachorro, é um pote, é um negócio de ração, deu só aquilo, não é para dar mais. Não, é só que é ração de qualidade, é só que tem gente que dá 2 vezes. Não, é só aquilo. No frango também. O frango, tá. Lá vai. Calma que eu tô falando tudo muito... Eu vou voltar, gente. Não, doido. Tá acompanhando. O que eu tô falando? Nós estamos transferindo. Isso aqui é o que eu quero chegar, certo. não é? Mas eu já passei daí. Nós estamos aqui nesse slide falando da orientação... Outro. Evitar a prática de manejo. Não. Evitar a prática de manejo de estresse. É isso mesmo. Parei aqui. Então, por exemplo... O frango... O cálculo matemático, hoje eu não lembro direitinho, mas assim, é 1 ovo e meio. O frango, ele em 24 horas bota 1 ovo e meio. Eu lembro disso aí. Isso aí. Dá um problema. Porque teve professora que ficou... Como assim? Como que é isso? 1 ovo em 24 horas. 1 ovo. Tem gente que fala que não é, são 2 ovos, porque se faz 2 coletas por dia. E tem pessoas que fazem 3, tá bom? Tem gente que faz 2, tem gente que faz 3. A gente vai chegar lá. Tá. É 1 ovo por dia. Por que é 1 ovo por dia? Porque é 1 ovo que ela bota e meio que está formando no canal do oviduto dela. Então, isso é um fluxo que não pode deixar faltar nutrientes, senão ela para de pôr. Não, ela tira do próprio organismo. Isso tem que evitar. Um frango que começa a tirar os nutrientes para formar a casca, o vitelo, a albumina, a dupla membrana que fica no ovo. É muito interessante. A anatomia do ovo. Ai! Seu olhinho brilha. A anatomia do ovo. Gente, as chalazas, ou então as denominadas calazas, não tem quando... É o que dá o pichu no ovo. Meu Deus, um parênteses aí, meus queridos. Chega em casa... Ovo gelado é melhor de se trabalhar. Se você fizer com ovo temperatura normal, ele rompe muito rápido. Aí o que tu faz? Pega o ovo da sua mãe lá na geladeira, quebra no pratinho e você vai ver que ele parece um disco voador e no meio tem 2 membranas brancas que as mulheres tiram para não dar pitiu do ovo, que são calazas ou chalazas. Aquilo é importante, Tatá, para colocar o vitelo no meio e não deixar o vitelo bater e romper. Porque quando o ovo vai sendo formado, ele vai girando. E primeiro vem o vitelo, depois vem a albumina. A albumina ela é torcida. Aquilo ali parece um aramezinho porque é torcido, ele vem torcendo e vai depois sendo impregnado pelo cálcio. Aí esse cálculo é feito para que ela vai comer, é diretamente proporcional à ração que ela come. Diretamente proporcional, para não faltar nutrientes. Se você der mais, significa o quê? Está jogando dinheiro fora, ração fora. Porque, como ela está em produção, ela não guarda vitamina. Nunca vai ter vitaminose, porque ela não guarda. Vitaminose é uma doença quando a gente toma muita vitamina. Isso acontece em animais também. Só que nesse sentido ela não guarda porque ela está botando, mas também não vai acelerar ela botar mais. É a dinâmica, é um ovo e pronto. O que a gente observa? Coloca à vontade para diminuir o estresse do transporte. Então ela ficou sem comer. Então ela não vai se estressar porque ela está preocupada em comer. Entendi. Primeiro dia, ela come o dia todinho, vai esfartear, mas depois... Pelo estresse, ela volta a comer em 24 horas. Aí, no próximo dia, você vai fazer o processo, após o processo, né? Evitar práticas de manejo que causem estresse às aves na semana que se segue. Então, o que significa isso?
Após 24 horas, você chega no galpão, tem que abrir a porta do galpão com o maior silêncio e tem que ser a mesma pessoa. Tábito, o som de um aviário de postura é aquele som de galinha. Se tu fizer um barulhinho, cai, o silêncio fica assim. Aí some o silêncio. E elas seguram, elas não botam ovo, tá? Aí que pode acontecer o quê? Não tem prisão de ventre? Nós humanos, quando a gente está perto do coleguinha aí, você, meu querido estudante, que está sentado aí, deu vontade de soltar um punzinho, você prende. Não, se você estiver perto da menina bonita. Sim. E menina bonita, você que está perto do seu gatinho, você prende. Se a galinha fizer isso, a gente não sente o estômago tufar, se tu segurar, fica uma coisa presa, inchada. Isso acontece com a galinha. Só que isso não pode acontecer, porque não é gás que tem na galinha. Ela tem, no oviduto, ela tem glândulas que estão expelindo determinado material. Se for no local onde ela está expelindo o cálcio ou expelindo a albumina, aquilo dá uma travada e ela está trazendo os outros. Ela está ovulando. Vamos pensar assim, ela está ovulando igual a mulher ovula uma vez por mês. Sim. Ela está ovulando direto, é um fluxo. Por isso, quando você mata uma galinha, o oviduto dela, o ovário dela, o oviduto tem um ovário, tem sequências nítidas de liberação. Quando ocorre esse negócio quando você segura, o que acontece? Muitas pessoas quebram o ovo, tem 2 gemas. Isso não pode. É dinheiro, Tatá. Isso pode dar algum problema de... fica igual um pinguim, eu estou tentando lembrar um nome, que fica acumulando ovo e ela para. Tem que matar a galinha, ela fica com um negócio muito cheio de ovo. A bacia dela entre as pernas é ovo acumulado e ela não solta. Lembrando que as galinhas que estão dentro da gaiola, elas não estão assim. Elas estão assim. Elas ficam assim. Com as perninhas flexionadas, né? Sim. Não consegue ficar aí. Sim. A galinha, qual é o comportamento da galinha? Elas batem, elas não fazem isso. Elas já são... Então, entendeu? Não, elas nem... como eu estava falando na última aula, né? Instintivamente, elas se ciscariam, mas lá... Então isso, o estresse vai tentar fazer elas... Voltar ao instinto. Fazer esse negócio que elas... Entendeu? É da galinha fazer isso. Galinhas de granja. Então, elas já estão sobre... Eu não gosto de falar isso, mas sobre condicionamento. Um condicionamento que não é... Quando a gente fala condicionamento, não é natural. Não é natural. Então, você tem que tentar fazer o quê? Evitar ao máximo práticas que vão alterar... Fazer com que elas aquele condicionamento. Ao instinto. Alterar o condicionamento. Certo. Perfeito. Então, o que acontece? Nossa, eu gostei disso aqui. Gostei dessa parte. Então, a gente tem que minimizar. Então, o que a gente faz? Porque gostou, porque tu sabe que eu fico na sua frente de que fala assim, ela tá sofrendo. Mas fala que condicionamento não tá sofrendo. Não, eu gostei de todo seu esclarecimento, da postura, do oviduto, do que esse estresse. Olha só o que essa palavrinha quer dizer. Então, por isso todo esse cuidado nessa sequência. Por isso que eles falam assim, no primeiro dia, a gente não tem cuidado com a água. Manejo de água, porque é tudo encanado, tá? É o canil. Então, maneja a limpeza do reservatório. Então, o bom do reservatório é que todos os tipos de vitaminas solúveis, hidrossolúveis, que são dados na água, é dado para todos. Antibiótico, tudo é dado. Então, tem que ter uma água de qualidade. Manejo da água não é problema. O problema é o manejo da ração, não pode fazer estresse. E manejo da coleta, não pode fazer estresse. E limpeza, porque, voltando aqui, abaixo das gaiolas, isso aqui é um... daqui, tá, vamos pegar o vermelho. Aqui para cá é cimento. Só que aqui é uma lâmina d'água, tá? Embaixo da gaiola, isso aqui tudinho é água. É água. Embaixo da gaiola é uma lâmina d'água. Tem pessoas que colocam calçada em tudo. É uma lâmina d'água, é um chão mais rebaixado. Por quê? Elas estão cagando ali, soltando as fezes, na lâmina d'água. E aí é nitritos, né? Nitritos e nitratos.
vai fazer o processo de produção de amônia. Mas na água, isso é bom. Você tem um rodo. Tem pessoas que não têm condições de fazer isso, tá? E usam chão mesmo. Só que para limpar, dá trabalho, porque você tem que pegar um rodo, jogar água e fazer... E gruda. Então, fazer isso no galinheiro. Nossa. Isso. Então é melhor uma lâmina d'água. Então você tem um corredor elevado e baixando meio metro, só meio metro, e você enche uma lâmina d'água. Você vem com um rodo enorme, só fazendo assim, ó, só para o depósito da água, a água fica ali até esse lote sair. Ninguém troca essa água. O lote fica um ano e 6 meses. A galinha fica produzindo, muito tempo. Produzindo 1 ano e 6 meses. Tem pessoas que deixam só 1 ano. Como assim? Faz o refúgio. É 1 ano. Aqui, ó, tem gente que deixa 1 ano, tem gente que deixa 6 meses. Aí você faz isso. Passa o rodo para homogeneizar aquilo. Para o que está precipitado ficar suspenso. O cheiro tá até uma delícia. Eu particularmente gosto. Meu pai, sério? Nossa, parece que a gente sai maior. É um jovem. É doido. Só pra... E aquilo não faz barulho, tá? Aquilo não faz barulho. E aí, quando o lote sai, esse lote, ele sai, você abre, é tudo encanado essa água. Essa água, por isso que é alta. A água sai no cano, vai para um reservatório que você só vai curtir para jogar onde? Ou você pode jogar na piscicultura, ou você pode jogar na... Diferente então da codorna, né? É diferente da codorna. Eu tô lembrando aqui. Mas qual é o negócio da codorna? Porque a codorna não é viável, essa estrutura é caríssima. É um investimento caro. A codorna não... Essa estrutura para codorna não pega. Então, por isso que na codorna você faz o quê? Coloca essa rapilha embaixo, a cama, faz para facilitar esse processo. Acho que nem usa essa rapilha. O ideal é a lâmina d'água. Mas isso é um investimento bom. Essa lâmina você pega e dá para... Acho que a gente tem até no aula aí. Eles botam aquelas, tipo, uma esteira. Uma esteira. Nossa. Tábita, aqui tem um investimento. Mas presta atenção, eu preciso de energia? Você foi lá, você viu que na codorna precisa de muita energia para girar a esteira. A esteira tem que ter o quê, Tábita? A esteira você vê que ela arrebenta, ela tem que ter uma manutenção, gasto com mão de obra. Aqui não, uma pessoa, já trabalhei ali, uma pessoa. Mano, eu fazia isso tudo nego, aqui ó. Só na coleta. Na coleta tem que ser 2. Um de um lado, o outro de outro. E quando a gente estava em 4 rapazes, que sempre tem o chefão, né? O ariano branco lá, olhando pra gente. Aí um fica no meio, aí um fica na ponta, outro na ponta, o outro de lá. Aí se encontra no meio, coletando os ovos no carrinho, botando já na caixa. Interessante, não se lava ovo. Quando ela botava o ovo, nossa, o professor botava a gente para olhar. A gente tem que ficar olhando. Puf, quando bota, ele sai úmido e cria uma pelezinha, aquela água, aquele muco, ele é tipo muco. O professor me ensinou que é parecendo o muco da lesma que anda, não deixa aquele rastro. Sim. Aquilo é um negócio muito limpo e higienizado. E aquilo faz uma proteção na casca. O erro das pessoas lavarem aquilo porque o ovo é poroso. Isso facilita a entrada de... Então, não se lava. Então, mas, professor, tem muitas vezes que tem o quê? Chega na nossa casa, o ovo com um cheirinho de merda. Sim. Isso é o quê? É a pessoa que atrasou na coleta. Tem que ser de manhã cedo. Primeira coisa que você faz, você coleta. Segunda coisa que você faz, já joga a ração. Demorou em coletar, ocorre sujeira, mas não porque ela soltou e defecou, porque a posição do ovo, muitas vezes a galinha suja, então você tem que coletar rápido. E se lavar, você tira a proteção do ovo. Aí sim pode ter contaminação, porque você está lavando e está contaminando ao mesmo tempo. Muito bom.
Gostei, professor. Eu tava lembrando da época, muito bom. Então a gente tem que evitar estresse após esse manejo. Eu consigo até ouvir as galinhas já. Então, nós temos manejo de produção. Aqui nós estamos mostrando para vocês o mais próximo. Tabita, o que É a ródia? É, ródia. Isso A mesmo. ródia. É a mais utilizada. Você viu aquele branco? É a mais Só tinha uma ródia no meu avô. utilizada. E a gente tem muitas elas, né? Não, é claro Já que... tá bonitinha. Acaba não... Da vovó que era eu- fácil. Deixa eu falar, aqui... Cala a boca, né, professor? Não, deixa eu falar. Não é isso que eu quis dizer. Aqui é corte, tá? Cheiroso, professor. Aqui é corte. E nós temos aqui machos. Sim. Então aqui nós temos ovos galados. Ah, sim, você falou. Tá? E aqui não. Aqui são ovos que não são galados. Então a gente tá vendo. Ah, tá. tá. Bom, vamos você pontuar isso. Então, na figura 1, Isso. vamos colocar aqui. Postura. 2. Postura, é só que é ovo galado. Certo. E ali é postura sem ser ovo galado. Sim. Tá? Vamos lá. Aqui é para corte. Aqui pode ser para fornecer filhotes. Eu vou fornecer Tá, os dois. pintos para postura. Vou fornecer perfeito. os pintos para corte. Mas eu também posso vender o quê? O ovo e posso vender a carne. Essa é postura. Eu só faço a carne depois que elas são abatidas. Certo. Tá? Então, isso a gente chama de dupla aptidão. Tanto para corte como para ovo. Tem dupla aptidão. Só que a gente chama também de orgânico. O quê? Esse 2. Por quê? Porque a gente sabe que o ovo, ele faz com que ocorra esse processo de... A ração faz esse processo de ovular. A ração faz isso. Quando a ração não faz, você não tem o aditivo para fazer isso, então tem que ser de forma natural. Então você está comendo um ovo natural. Um ovo caipira. Ovo caipira não é ovo de granja. Sim. Ovo caipira é galado. Só que eles podem comer, não é ração, eles comem milho, comem soja. A ração para postura é uma coisa, deu aditivo. E ração para quem não é postura não tem, então é comida mesmo. Então tem gente que chama de galinha caipira ou galinha verde ou galinha orgânica. É esse, mas você está comendo o embrião. Certo. Temos que lembrar disso. Então, qual é o problema? Ele não serve para venda. Venda em mercado. É venda, tipo assim, você é produtor de ovo galado, ovo, né, orgânico, vamos falar assim. Então, são pessoas que moram próximas de comunidades, porque não pode ficar muito tempo, senão o embrião se desenvolve. E a coleta tem que ser feita imediata para a galinha não entrar em estado de chocar. Qual é o estímulo? Cada vez que você tira, ela vai botando. E é um ovo com menor quantidade de produção. Tem essa diferença. De maneira empírica, podemos dividir as raças para fins comerciais de acordo com o objetivo da produção. Então, o que significa isso? Postura, principalmente para você fornecer os lotes. Quer dizer, ou você vai deixar chocar, as galinhas chocam, ou você vai botar em uma incubadora. Então, você coleta esses ovos e coloca em incubadora para vender. Claro que tem pessoas que pegam esses ovos, armazenam um determinado período e incubam depois, quando tiver formado o lote. Fornecer animais. E aí a gente vem para corte, né? Que é uma produção de carne principalmente para as raças pesadas. O que são raças pesadas? Elas estão prontas em 21 dias após o estado de cria, ou elas estão prontas em 45 dias após o estado de cria. Lembra? A gente conta. Essas são as pesadas? São, elas crescem muito rápido. Vamos lá. Elas estão em fase inicial ou cria e produção. Então, tem que lembrar que é da 18 semanas. Em 18 semanas, elas estão prontas para ir para a produção. Então, das 18 semanas para frente, em 21 dias, elas são
Caramba. Vamos aqui. Onde é que tá? Acho que foi na outra aula, né? Não, aqui. Ó, em 18 semanas, vai para abate. 18 semanas, saiu dali, conta 18 semanas. Tô aqui, vou transferir para postura, vai bom ovo. Mas se eu estou falando de corte, e após 18 semanas, abate. É muito rápido. Elas crescem rapidamente. Em menos de 18 semanas é o quê? Uns 3 meses? Semana. 4. 9 semanas, 3 meses, 9, 10, 11, 12, 4 meses, 4, 12, 13, 14, 15, 5, 6 meses. 6 meses está pronto para abate. Ah, então botando em meses é... 3 é 4, 4, não é isso? 3 vezes 4, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então dá uns 6 meses. Perfeito. Produção de carne. Então elas são consideradas raças pesadas. Nesse caso, são as Polyhoffs, nosso nome da raça branca. Que aí elas crescem rápido. Para peito e coxa, são principalmente elas. Mas também nós temos as ródeas, né? Que são para criações de ovos. Qual o sistema que nós usamos quando a gente vai fazer dupla aptidão para ródea? Semi-intensivo. Tem a parte que elas ficam soltas, é com cama, e tem a parte que é galpão. E nesse galpão elas vão ficar ali. Põe os ovos. Isso. A postura da 76ª semana, depois elas vão para o abate, para a postura. Então leva mais tempo, tá? Então em 120 dias é estabelecido 90 o máximo. Aí depende quando a gente está falando não das ródeas, tá? Aqui é comida. Esses que estão aqui, ó, esses ração. Esses aqui que vai ser, tem uma, como é que eu falo? Tem um espiral que distribui a ração. A ração e aqui a água vem por cima. Sistema de bebedouro. E ó, 1, 2, ó, aqui tá, a galinha tá aqui, é 1. 2, são de 3 sistemas. Aquela que a gente tinha visto é 1. São 2. São 2, né? E doenças, nós temos a influenza, infecção bacteriana, micose respiratória, intestinal, dermatite, protozoário, mas também isso é tudo feito através da manifestação e produção de vacinas que são feitas durante o processo de manejo, tanto de bebedouro como de comedouro. E nós vamos finalizando aqui falando uma visão geral. Visão geral do quê, Tatá? Das instalações. Para corte, Tatá, nós sempre temos que colocar aí, ó, uma densidade de 13 aves por metro quadrado. Então, a cada metro quadrado nós temos 13 aves. E os galpões, Tatá, eles têm aí uma estrutura na lateral que a gente chama de cortina. Essas cortinas elas são baixadas, elevadas para... Ó, aqui já está aberta para que ocorra essa circulação de massa de ar. Claro que algumas estruturas têm esses ventiladores, essas ventilações aqui, e ainda tem pessoas que não têm essa ventilação, mas tem uns snippets que vai colocando aquela chuvinha, neblina, refrigerar também. O que nós temos que levar em consideração aqui das áreas externas? É a posição. Sempre a posição leste-oeste. Para quê, Tatá? Dessa forma, não entra intensidade luminosa dentro do galpão. Então, você vai visitar, você tem que ver que o sol nasce leste para oeste, passa por onde? Por cima do galpão, de forma transversal, não de forma paralela, não transversal. Certo. Senão vai fazer sol dentro do galpão. O que pode acontecer? Nos galpões de corte, nós vemos o quê? Cama. Nossa, se bate o sol aqui, forma um gás à noite. Por que à noite? Porque durante o dia absorve muita energia. E à noite, quando chega na tua casa, a parede parece que está soltando aquele calor, vai soltando os gases. E à noite as cortinas estão levantadas. Morre tudo asfixiado os animais. Que horror. Tá?
E também, aqui nós estamos usando a cumieiros, lanterninhas ou cumieira. É importante, o pessoal fala assim muito. E vocês falam no sul que faz, né? Não, tem que se fazer aqui em lugar quente por causa da massa de ar. Ar quente sobe, o ar frio é mais pesado, cai e faz essa movimentação. Isso é importante para ter uma qualidade de vida desses animais. Perfeitinho, galera. Nossa, essa aula foi muito legal. Você gostou? Eu amei. Muita informação, muita dica legal. E você que já criou, que você tem vontade de criar, agora dê vontade. Isso. Mas tem muito cuidado. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.